sistema dizendo o tempo todo que tá errado, que o cabelo tá errado, que o seu nariz não é bonito, que só o seu corpo é bonito. E aí eu fui vendo, cara, que ela não aceitava o cabelo arma, e as crianças zoavam. E hoje a gente tem empoderamento negro, mas antes não, antes era errado, era feio. Comunicação social com habilitação em rádio, TV e internet. Permeia por todos os eixos da comunicação do audiovisual. Então, desde uma produção audiovisual, como rádio, como podcast, que nem você está fazendo agora, a gente passa por todas essas áreas. A gente viu a necessidade de fazer esse curso justamente porque no Instituto a gente precisava atender de forma remota. Então ali eu precisei fazer uma pesquisa de campo para saber como que a gente atenderia os nossos usuários, porque é alta vulnerabilidade, né? Então a gente precisou saber quem tinha celular, quem usa o 3G, quem usa o Wi-Fi, qual é os conteúdos que eles ficariam presos ali na rede social, ali no Facebook, como a gente poderia atender esse público. Então esse curso foi voltado justamente para a gente conseguir atender esse público de forma remota. Então, desde conteúdo, desde horário, desde de questões assim bem afuniladas mesmo, porque a gente precisava entender o nosso público para poder atender melhor eles. E aí, com essa inovação, a gente teve uma visibilidade muito grande na nossa rede social. Eu digo para as crianças que o audiovisual é uma forma de você se comunicar através do áudio e do vídeo e trabalhando simultaneamente. A gente diz que hoje as produções audiovisuais, elas chegaram na fase adulta, então hoje a gente consegue perceber que é tudo muito tecnológico, muito bem produzido. Na minha concepção, o audiovisual é quando o áudio e o vídeo trabalham juntos, te trazendo sensações, emoções, e a gente tenta desmiuçar isso de uma linguagem para que eles entendam. Então, de uma maneira simples, é assim que a gente explica para eles o que é audiovisual. Olha, depende muito do que a pessoa vai fazer, primeiramente. Qual que é o conteúdo dela, né? Eu imagino que a gente precisa se basear em algumas pessoas. Então, se você não sabe por onde começar, assiste vídeo no YouTube. O YouTube tá aí. Assiste vídeo, assiste como que faz. Tenta procurar produtoras que podem te ajudar a fazer o que você pretende fazer. E mão na massa. Hoje você pode fazer tudo. Hoje com uma câmera do celular, que nem eu falo pra eles, a gente não tem muito recurso, é fato. Só que com o seu celular, com uma boa criatividade, uma ideia boa, você pode fazer a produção audiovisual que você quiser. Então, uma boa luz, um bom áudio, um celular, tá feito a produção. Então, eu acho que a ideia do que você conta muito mais, do seu produto conta muito mais. De audiovisual, ele veio esse ano. Quando eu peguei o projeto, para atender todas as demandas que o projeto precisava, a gente dividiu em módulos. Então, por exemplo, em audiovisual, a gente dá técnica de fotografia. Primeiro, o que é audiovisual? Depois, técnica de fotografia, técnica de vídeos, cenário, storyboard. São módulos dividindo e a gente consegue trabalhar uma produção audiovisual. Então, tem também youtuber, como a gente consegue trabalhar, ganhar dinheiro através da internet. Então a gente mais volta para o mercado de trabalho. Então o meu público é de 12 até 17, então é um público adolescente ali. Então a gente tem que trazer para a linguagem deles o audiovisual. Não só a linguagem simplificada, mas assim pela visão deles. Ali as crianças são de periferia. Então, a gente precisa deixar isso atrativo para eles. Então, a gente tenta conduzir isso de forma que eles se sintam à vontade fazendo o audiovisual. Então, sempre foi eu vim de periferia, né? Eu morava aqui em Osasco. Meus pais são daqui de Osasco. Então, para mim, é um dever levar isso para a comunidade. Mostrar para eles que existe um outro universo, um outro mundo, que você pode se comunicar através do audiovisual, mostrar a sua identidade, que é
pouco representado, que nem eles dizem quando a gente assiste uma produção audiovisual, geralmente os estereótipos ali apresentados de negros, de suburbanos, ele gride a imagem, né? E a gente quer dar uma outra visibilidade, parar de demonizar tudo que vem da periferia, né? E a gente tenta mostrar essa linguagem. Então, a oficina de audiovisual vai muito além, a gente mostra outras coisas. O audiovisual, as técnicas, as tecnologias, são coisas que são importantes, mas o fundamento ali é trabalhar o protagonismo, o empoderamento das suas próprias culturas. E você tem que ver o olhar deles quando a gente vai apresentando séries, apresentando linguagens, técnicas de fotografia. É um outro mundo. Quando eles pegam a máquina, a câmera, é outro universo, é incrível. Você ganha o seu dia só de ver isso. É sempre muito esse receio de estar tudo errado para eles, entende? A mente deles é como se eles estivessem errando o tempo todo. Então, por exemplo, bloqueio criativo. Não, professora, mas daqui não dá para eu fazer, mas não dá para fazer assim. Mas a gente fala, não, aqui é a criatividade, nada é errado. Se você me falar para mim que essa laranja vai ser azul, na sua produção vai ser azul. E tá tudo bem, é certo ser azul para você, né? A gente teve que desmistificar isso, porque para eles é tudo é um outro universo. Então, por exemplo, é como se eles não pudessem mexer nisso, como se não fosse direito deles aprenderem isso, entende? Então a gente tem que trabalhar primeiro outras questões, o empoderamento, o protagonismo. Então, junto com o audiovisual, a gente vai trabalhar, não, isso aqui você pode fazer, bom, aqui você tem acesso, olha a câmera. Então, eles não tinham acesso a isso. As nossas crianças, têm celular. Uma ou outra tem celular. Uma ou outra tem contato com a internet. Entende? Então, para eu explicar o que é audiovisual aqui, tem 1 bilhão de coisas que eu preciso trabalhar antes. O curso ele é maravilhoso para mim, porque primeiro me fez enxergar questões minhas, né? Como eu te disse, eu também vim de periferia, então eu precisava entender questões como, por exemplo, porque eu não sou aceita em alguns lugares, porque me olham diferente, porque eu sou extremamente sexualizada, por que meu direito é só esse? Por quê? Então, eu tive que resolver questionamentos meus. E aí eu fui vendo que as crianças eram um reflexo meu quando eu tinha a idade delas. Então ali a gente via que tinha crianças que não aceitavam o cabelo, não aceita, e é engraçado, porque eles mesmos têm preconceito com eles mesmos, né? Porque um sistema dizendo o tempo todo que tá errado, que o cabelo tá errado, que o seu nariz não é bonito, que o seu corpo não é bonito, que o seu corpo é só bonito, né? Você só vende aquela imagem, só o seu corpo é bonito, você não precisa... Então, eu primeiro resolvi questões minhas, me entendi, e aí eu percebi que era a mesma coisa que acontecia com eles. Então, eu ia dar uma atividade, eu via crianças de 5 minutos pedindo para ir no banheiro molhar o cabelo. E eu não entendia, uma aluna minha, né, eu não entendia por que toda hora ela precisava molhar o cabelo. E aí eu fui vendo, cara, que ela não aceitava o cabelo arma, e as crianças zoavam. E hoje a gente tem empoderamento negro. Hoje vende, né, a imagem que o cabelo armado é bonito. Então, hoje a gente está conseguindo ter um avanço. Mas antes não, antes era errado, era feio. Eu percebia meninas, por exemplo, que começavam a namorar, negras, começavam a namorar ali, e o menino não queria andar de mão dada com ela ali. Mas aí no cantinho ele queria levar ela. Então eu fui entendendo o porquê que elas agiam daquele jeito. O porquê que para elas namorar com um traficante é tudo. Que ali ela consegue ser alguém quando ela é vista quando ela é namorada com um traficante. Então ela aceita tudo, ela aceita ser humilhada, ela aceita ser traída, ela aceita... Então eu fui entendendo. Por que o menino é tão agressivo na minha atividade? Por que ele faz isso? E aí eu fui entendendo, não, mas olha a realidade dele.
Então a gente, antes, lá é um trabalho muito constante. Você precisa o tempo todo pensar, mas espera aí, ele tá agindo assim porque ele, na casa dele, ele sofre isso, ele sofre violência, ele vê os pais usando droga. Se ele não vende droga também, tem casos, né, que sai da biqueira, vai direto lá na atividade, só vão pro instituto. Lá é um lugar onde a gente acolhe, então é muito complexo. Então, meninas que são violentadas pelos próprios parentes. Eu primeiro, antes de ensinar qualquer coisa, eu precisava entender a realidade. Primeiro porque que nem eu disse, eu vim de periferia, então eu não entendia por que a gente não tinha tantas oportunidades. O porquê que, às vezes, eu estudei no NASP, uma faculdade com uma estrutura muito boa, elitizado. Então, primeiro, entrando na faculdade, eu precisava entender que aquilo ali também era meu espaço, que ali meu corpo podia estar ali, por mais que eu não tinha ninguém que me representasse ali, não tinha muitos negros, era eu e mais uma, periféricos então, muito menos. Então, primeiro eu tinha que entender que aquilo ali era meu direito. E aí, depois que eu comecei a estudar e a ver que aquilo ali me abria, a faculdade ela abre a mente, né? Que era o conhecimento, ele transforma, a cultura, a arte, o conhecimento, ele transforma a nossa vida. Eu falei, não, eu preciso levar isso aí para os meus. Eu preciso mostrar isso aí para eles. Eu preciso mostrar que tem uma outra oportunidade, que não é só esse ciclo de crescer, mulher, crescer, usar o seu corpo como atrativo, só aquilo, casar com um traficante, ter filho e viver nesse ciclo. O menino também, crescer, virar um traficante, um ladrão, só aquilo. Salvo as exceções quando vira um músico, quando vira um jogador de futebol. E não dava mais. Então, e me incomodava também assistir algumas séries, alguns filmes e ver sendo só representada assim. Então, um estereótipo de ou a negra sexualizada, ou a empregada, ou... Ninguém mostrava a realidade, a gente é muito mais que isso, muito. E isso me incomodava, então me deixava inquieta. Então, quando eu comecei a dar essas aulas, eu sentia que eu podia fazer algo, pelo menos pela minha comunidade. Como que eu vou dizer para você, por exemplo, eu tive a oportunidade de estudar, de ser bolsista em colégios muito bons. Eu sei que isso me resgatou. Mas, por exemplo, as minhas amigas da periferia não tiveram essa oportunidade. Como eu posso dizer que para ela vencer, ela só precisa se esforçar? Ela não teve a oportunidade para se esforçar. Então, como que eu vou falar de meritocracia ali? Não existe isso ali. Não tem a oportunidade. Como que eu vou ter a meritocracia? Como que a gente vai falar sobre isso? Parece que quem inventa esses termos não conhece a realidade. Não passou um dia numa periferia, não passou um dia num toque de recolher, não sabe a complexidade, não sabe o que é você ficar abaixada, ouvindo tiros e rajadas dentro da comunidade que você vive. Saber que um amigo seu morreu porque virou traficante, foi ser aviãozinho com 16, 15 anos. Então, não tem como a gente falar de meritocracia ali, tem outras questões ali. Então, se você me dá a oportunidade igual, dá oportunidade para todo mundo. Aí a gente começa a falar sobre meritocracia. Eu não quero que isso soe como uma única, o único meio, porque não é. Eu tenho assistidos mesmo que eu vejo que se dão muito bem em matemática, que podem ser, por exemplo, um bancário, economista. Não só é a arte, a música, a cultura que salva a periferia, não. Você pode ser o que você quiser, dependente de onde você veio. Só que eu vejo que eles são muito talentosos em relação à arte, à música, a dança, a cultura. Então ali surge muitos talentos de uma representatividade que não existe fora. Então a nossa cultura é muito própria e quando é representada é demonizada. Então eu vi que a gente podia mostrar quem a gente é de uma forma especial, entende? Isso é transformador, não só para eles, mas para mim também.